Boa tarde. Hoje o tema que eu trouxe para compartilhar com vocês é sobre cura interior. E o que é a cura interior? Ela é um processo que engloba a cura das emoções, a cura do trauma e a cura da mente. Neste processo, trabalha-se três princípios fundamentais. O primeiro é o reconhecimento, ou seja, conhecer de verdade os seus pensamentos, os seus sentimentos, os desejos mais íntimos que você tem no seu coração, observar o seu comportamento. Que esse conhecimento ele vai levar você ao segundo princípio, que é a atitude. Então é um ato de coragem que você vai, depois do conhecimento, avaliar de que forma você vai lidar com aquilo que se tornou consciente para você, ou seja, conhecido para você. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você, no momento de raiva, a sua reação é gritar com as pessoas, é você quebrar as coisas, ou você não fala nada, mas retém aquela raiva dentro de você. Então, quando você tem esse conhecimento da forma que você age, qual seria a solução que você iria tomar? Você iria, com certeza, sentir essa raiva, né? Porque as emoções nós sentimos, mesmo que não estejamos conscientes dela, mas nós a sentimos. Sentir essa raiva, se acalmar e depois conversar com as pessoas envolvidas, né? Expressar se expressar dentro daquele contexto de forma clara, de forma objetiva. Então, essa seria uma segunda atitude que você tomaria no enfrentamento da raiva quando você passou a conhecê-la. O terceiro é o princípio do perdão. Esse princípio ele é muito importante. E por quê? Porque envolve você perdoar as pessoas, né, as quais estavam envolvidas no contexto, perdoar ações ou atitudes que você mesmo tomou, que você hoje reconhece que foram mais atitudes, né? Reconhecer de fato aquele erro, aquele pecado, orar a Deus apresentando aquele contexto. Eu, no meu processo de cura, eu utilizei-me da psicanálise, que para mim ela é uma ferramenta. Então, por que ela é uma ferramenta? Porque ao estudar a psicanálise, eu reconheci os meus traumas, eu aprendi a ouvir o outro, mas ouvir também as queixas da minha alma, as dores da minha alma. Eu aprendi também a expressar os meus sentimentos, participei de grupos de terapia, participei de terapia individual com a outra psicanalista. Então, essa foi uma ferramenta muito importante nesse meu processo de cura. Mas o meu processo de cura, ele aconteceu de forma que eu incluí totalmente Jesus nesse processo de cura. Por quê? Porque eu não posso passar por esse processo sem aplicar os princípios da Bíblia, sem orar a Deus, sem pedir perdão a Ele, pedir perdão às pessoas também, pedir perdão às pessoas também, né, que estavam dentro daquele contexto. Então, de forma que eu verbalizava, né, verbalizava o contexto através da oração, mas também eu escrevia, né, que é uma prática terapêutica também a escrita. Então eu escrevia muito orando ali, colocava a minha oração escrevendo, porque para mim é uma forma que alinha mais os meus pensamentos, né? De forma cognitiva, quando eu coloco no papel, fica mais claro para mim. E esse processo de cura, ele não está desvinculado de Deus na minha vida. Nunca esteve e nem nunca vai estar. Porque eu acredito que é através dele que realmente tem a cura genuína. Porque quando os fatos aconteceram dos meus traumas, ele observou, ele estava presente, né? Porque ele é aquele que está em todo lugar, né? Ao mesmo tempo, através da onipresença dele, né? Então, ele estava comigo e durante esse processo
eu tive que ter coragem, né, de fato, e a querer passar pelo processo e muita vontade. E hoje eu consigo falar sobre isso de forma muito tranquila, de forma muito clara, porque eu passei por esse processo. E como eu falei há pouco, a cura interior, ela envolve a cura das emoções. E eu queria trazer para você o conceito da emoção, né? Então, a emoção é a forma que você percebe o seu ambiente. Esse ambiente é percebido pelos seus cinco sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato. E aí surge uma emoção. Por exemplo, a emoção primária, que são as primeiras emoções que podemos perceber até em um bebê. Por exemplo, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. Então, essas emoções, elas são chamadas de emoções primárias. E temos também as emoções secundárias. O que são as emoções secundárias? As emoções secundárias, elas são uma emoção primária, por exemplo, o medo, que envolve um contexto em qual você consegue elaborar, né, cognitivamente. Então, exige um contexto, por exemplo, o medo, mas existe um contexto de desemprego. Então, o que é que vai levar esse desemprego? Pode ser que você se preocupe com isso, se você não estiver preparado, né? Se você não estava preparado para isso, você vai se preocupar, que pode desencadear uma emoção secundária que seria a ansiedade. Então, dito isso, é muito importante nós percebermos como são as nossas reações diante nos ambientes a qual estamos inseridos e diante dos contextos, né, que nós vivemos. Então, neste mundo, nós teremos aflições mesmos, mas precisamos aprender a percebê-los, né? Precisamos buscar a cura e isso é muito importante para a nossa vida, porque isso gera para nós uma qualidade de vida não só individualmente, mas para todos que estão à nossa volta. Então, esse foi o momento que eu trouxe para compartilhar. Se você gostou, entende que esse conteúdo é útil, compartilhe com mais alguma pessoa. E eu queria deixar uma atividade para você, para essa semana, para você começar o primeiro princípio, que é o reconhecimento. Observar você e tomar nota, quais são as emoções, né, que acompanharam você durante a semana. E depois desse conhecimento, buscar entender o que foi que levou você a sentir essas emoções, né, quais foram os pensamentos atrelados a ela, quais foram os sentimentos atrelados para ela. Então, eu deixo essa atividade aí para você. Uma boa tarde, fique em paz.